Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre PNL para você usar no campo das vendas online. É isso mesmo, você que não entende ainda sobre os passos a passo da PNL, hoje eu vou contar para você 6 passos e o último é o que vai fazer você startar, você dar o pulo do gato para você conseguir vender. Então vamos lá comigo. As primeiras coisas que você precisa aprender na PNL é o que é. PNL vem da sigla Programação Neurolinguística. Todos nós aqui, seres humanos, existe uma programação interna. A nossa cabeça é uma programação, feita isso desde criança. O que nós ouvimos, vemos, enxergamos e aquilo ali causou várias emoções, vários pensamentos para que formasse as pessoas que nós somos hoje. Igor, tem como a gente reprogramar a nossa cabeça se eu não gosto de alguma coisa? Claro que tem. Assim como você não está gostando do seu computador, você coloca lá um disquetezinho. Disquetezinho é antigo, hein? Nossa Senhora! Ou você coloca lá um CDzinho, ou você baixa um driver e muda ali uma programação que você não está gostando, ou você apaga, deleta. Deletar é mais difícil na nossa mente, mas com muita ajuda do PNL, possa ser que você não dê muita importância àquele local que você não gosta, aquela caixinha, aquela pastinha que você não gosta. Beleza? Então, programação neurolinguística é você entender que o seu cliente sempre teve, cara, uma vida diferente da sua. Se eu falo carro para você e falo carro para o cliente, existem duas percepções diferentes. Você precisa entender quais percepções são essas. Para você não ficar aí, não, o meu cliente quer carro. Para ele, carro pode ser um carro para trabalho, para você pode ser um carro para passeio. Então, é diferente. Se você fala, abacaxi, abacaxi para você pode soar o quê? Não é um problema. Para ele pode soar como uma fruta. As programações são diferentes. Então, você precisa entender qual é o significado daquilo que ele disse. Para isso, você precisa fazer boas perguntas. Segundo passo, percepções. Todos os seres humanos aprendem através de 3 sentidos muito importantes. São os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Os sinestésicos têm o sentir, que é o nariz, né? O paladar, e tem o tato, que é o tocar. Então o sinestésico vai ter esses 3 pontos que eu falei. O paladar, o cheiro, que eu não sei o nome, esqueci o nome, e o tato, que é o de tocar. Beleza? Então o seu cliente aprende desse mesmo jeito. Como é que ele vê o mundo? Quando ele chega no carro, fala no carro, como é que você vai identificar se o cara é auditivo ou sinestésico? Ou visual? Ele fala um visual. Ele fala muito rápido, ele fala as palavras. Não, eu consigo ver o benefício, eu consigo enxergar que esse carro vai ser um benefício para mim, eu consigo enxergar que essa casa vai ser um benefício para mim, para minha família. Então isso, eles sempre falam as palavras rápidas e falando que vê, que enxerga. Então esse é o sentido que você vai identificar se o cara é visual. Um auditivo. Não, eu ouço falar muito bem sobre esse carro. Eu ouço falar muito bem sobre essa moto. Eu ouço falar muito bem sobre esse bairro. Então ele fala sempre palavras ouvir. E o sinestésico? Sempre fala muito pausadamente, né? Assim como o auditivo fala mais pausadamente do que o visual, o sinestésico fala muito pausado e ele gosta de sentir as coisas. Eu sinto que esse é o momento para me fechar esse negócio. Eu sinto que é esse o momento para que eu dê o primeiro passo para minha casa. Então ele sempre sente as coisas. Ele fala manso, calmo. Então todos nós aqui temos as 3 formas de olhar o mundo. Só que uma é mais predominante. Ou você é mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico. Então, primeira coisa, entenda qual é as percepções do seu cliente, a predominante, para que você consiga falar com ele da mesma forma que ele consiga ouvir. Por quê? Ou entender. Porque se você é visual, você fala muito rápido, fala as palavras acelerado e o seu cliente é sinestésico, você não vai conseguir vender, porque você não entra em rapport, você não entra em conexão, em sintonia com o seu cliente. Isso funciona também para uma videoconferência. Se você está numa videoconferência e você não tem um contato com o seu cliente, o que você tem que fazer? Primeira coisa, cara,
Você tem que entrar na vibe dele. Então entenda qual é a vibe do seu cliente. Se é visual, auditivo ou sinestésico. Vamos para o terceiro passo, os filtros. Existem vários filtros, né? As omissões, as generalizações, as distorções, os valores, as crenças e as memórias. Isso tudo foi obra de que você criou desde lá da sua infância. Então, muitas pessoas recebem uma informação e criam aqui algumas distorções, algumas omissões ou até generalizações. Aquelas pessoas falam, todo consórcio é igual, todo homem é igual. Isso é generalizações, tá? Todos nós temos as generalizações aqui dentro da nossa cabeça. Você é mulher, você olha para mim, todo homem é safado. Isso é uma generalização. Ou você omite a informação. Não, olha, a informação aconteceu de um jeito e você vai lá, caiu três caras na rua, de moto. Morreu 3 caras na rua. Você omitiu que eles caíram de moto. Aí você colocou, acrescentou ali, você distorceu, você acrescentou que eles morreram, você não tinha essa informação. E muitos de nós criamos essas percepções aqui do mundo, criamos essas omissões, essas distorções ou essas generalizações. E aí isso também está ligado aos nossos valores, às nossas crenças. O que são valores? São aquilo que é importante para você na vida. Exemplo, para mim, o mais importante é o crescimento profissional. Aí você vira para mim, mas para mim também o maior valor que eu tenho é o amor, é o convívio com a família. Aí você tem um emprego que te chama, dia de domingo, você está com a família reunida, você é da saúde, te chama, sei lá, 4 horas da tarde, na hora do futebol, em tempos normais. Na hora do futebol, aí você faz o quê? Não, tenho que sair. Nesse momento, a sua cadeia de valores, a sua hierarquia de valores, o mais importante foi o emprego, foi o crescimento profissional, porque ali era mais importante para você do que a família. Naquele momento, não quer dizer que em todos os momentos você vai escolher só o emprego e vai deixar a família. A hierarquia de valores é importante para você se guiar e o seu cliente também se guiar. A forma que você falar com o seu cliente, inclusive para você entender, fazer boas perguntas para você entender quais são os valores dele. Quais são as crenças dele? No que ele acredita sobre o produto que você está vendendo? No que ele acredita sobre o que você faz? Sobre o que você está oferecendo? Então, a essência da programação neurolinguística é você entender e fazer boas perguntas para você ter as percepções daquilo que o cliente fala, daquilo que o cliente gesticula, para você entender o que o cliente quer e para onde você vai levar ele para realizar aquilo que ele quer. Beleza? Então, PNL, quando a gente fala de valores e crenças, é muito importante você entender o outro lado, tá? Isso numa videoconferência, isso no WhatsApp por vídeo, é muito importante você entender o outro lado, os valores daquele cliente. Porque às vezes o carro é para trabalho. Aí você fala, não, olha, pensa bem, imagina, ouve, você pegando esse carro e saindo com a família. Nossa, que legal. Mas ali, naquele momento, para ele não é importante, não é tão importante quanto pegar o carro para trabalhar. Então, fale a mesma língua do seu cliente. Quarto ponto, o estado de espírito. Como é que é isso, Igor? Nós já corremos pro como você enxerga o mundo, visual, auditivo, sinestésico. Depois nós corremos para a parte onde você entende aqui, como você interpreta aquilo ali, que nós somos os filtros, as crenças, os valores. E o quarto ponto são o estado. O estado emocional que o cliente se encontra naquele momento. Você vai ligar, o cliente está estressado, está cheio de coisa para fazer. Ele vai te dar atenção? Não, então entenda qual é o estado de espírito mais importante para aquele momento, de você falar daquele negócio. Que ele esteja motivado a te ouvir. Que você fale coisas que vai motivar ele a te ouvir e a te entender. Então não adianta você falar, eu vou marcar uma reunião 8 horas. Aí o cliente te atende uma cara de bunda, tá nervoso, estressado, a mulher brigou com o cara. A melhor coisa que você tem que fazer é, senhor, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um outro horário, se você estiver melhor, se você estiver mais calmo, mais tranquilo. Tô sentindo que agora não é o momento. Tô sentindo que agora não é o momento. Estou vendo aí também, estou vendo que agora é a hora da gente pensar um pouquinho.
Então você tem que entender o estado de espírito daquele momento do cliente. Às vezes o cliente vai na sua loja, está estressado, nervoso, e você vai e começa a falar. Você vai vender? Não, porque o cliente não está receptivo. A mesma coisa é pelo vídeo, a mesma coisa é pelo WhatsApp, ligando para o cliente por telefone. Se o cliente está nervoso, eufórico, às vezes não é só estressado, às vezes o cara está atarefado, cheio de coisa para fazer. Então não é importante você fazer isso naquele momento. Beleza? Então, entenda o estado de espírito do cliente naquele momento. E a fisiologia. Exemplo, já pensou? Se eu falar com vocês assim, ó. Não, então, a PNL é muito importante. É legal. Eu estou de cabeça baixa, não passando confiança, não passando credibilidade. Então isso não te passa emoção, não te passa euforia. A mesma coisa é você falar com o seu cliente. Se você falar, não, senhor, vamos falar dos seus sonhos. Vamos lá. Começamos. Você está desmotivado. Então você tem que ter a fisiologia. Para você é importante você medir a sua fisiologia do cliente. Sempre, ó, em cima de uma cadeira, ó, peito para frente, bunda para trás, sorriso no rosto e fale com o cliente. Isso é importante para você passar credibilidade. Porque não adianta nada você falar boas palavras e a sua fisiologia não acompanhar, o seu corpo não acompanhar aquilo que você está dizendo. Então fale com emoção, fale com empolgação, gesticule de forma que passe credibilidade junto com a sua fala, porque não adianta também você ter uma fala bonita, um cara top de oratória, mas o seu corpo não conversa com o que você está falando. Você não vai fechar a venda. Beleza? Então, isso foi o 5º passo. E agora o 6º passo. Antes de ir para o 6º passo, o que eu quero que você faça? Mete o dedo aqui no like, se inscreve no nosso canal e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Vamos lá para o último passo, e não menos importante, que agora é o comportamento. Tudo isso aí, todo esse passo a passo, eu vou deixar disponível para você esse material, para você baixar e usar. Todo esse material que nós falamos aqui, o como você tem as percepções, os filtros, o quanto é importante ali a fisiologia, o quanto que é importante você tem ali o seu estado de espírito. Depois, você precisa gerar um comportamento. Você precisa gerar o cliente a ação. Ou ele fecha o negócio ou ele não fecha o negócio. Se ele não fechar o negócio, você precisa entender o porquê que ele não vai fechar o negócio. Porque só existe 3 alternativas do comportamento se você seguir a PNL, como eu estou dizendo, tendo todos esses passos muito bem feitos. Só tem 3 passos que ele vai seguir. Ou ele vai tomar a iniciativa de fechar o negócio com você, ou ele vai estar estático, ele vai te dar um tempo, ele vai falar que vai pensar, eu não sei, ou ele vai entrar na negação. Não, é porque agora não dá, eu estou sem dinheiro, ele vai negar aquilo ali até o fim, tá? Então o primeiro passo, iniciativa, você já concluiu aquilo que quer. Agora, o estático e a negação, você precisa entender o que você falou, ou o que você fez, ou o que você mostrou que ele não gostou. Isso é fazendo perguntas. Você vai iniciar de novo, você vai retroagir e começar de novo a entender o porquê que o seu cliente não criou conexão. Tem algum problema ali que ele não te falou, ele não está sendo sincero. É hora de você buscar a sinceridade dele. Senhor, de tudo que eu te passei, é a melhor proposta que eu tenho nesse momento. É a melhor oportunidade que eu tenho nesse momento. Você falou para mim que vai pensar. O que te faria pensar hoje nisso aqui? O que foi? Eu quero que o senhor seja sincero. Eu quero que o senhor seja sincero comigo, assim como eu irei ser com o senhor. O que está fazendo o senhor não fechar o negócio nesse exato momento? E aí você espera as falas dele, argumenta, e aí você vai acabando com as negações ou com o cliente que fica estático. Porque o cliente que fica estático é o pior, porque você não sabe se ele vai para frente ou vai para trás. E você precisa saber o porquê que ele falou aquilo ali. Talvez é alguma coisa que você falou, alguma coisa que você mostrou que ele não gostou e ele ficou para ele. Você precisa retirar dele de dentro. Beleza? Se fez sentido para você, como eu falei, mete o dedo no like e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Forte abraço e até o próximo vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Sistema R100, levando informação de qualidade. Se você deseja se tornar um líder e conquistar seus sonhos, esse é o caminho do sucesso.